I'm gonna dance. You're a fucking stripper, don't you get it? I'm a dancer. You got more natural talent when you dance than anybody I've ever seen. We're auditioning tomorrow morning. I think you should try out. I got an audition. Great. Ali em finais dos anos 80, início dos anos 90, Paul Verhoeven, um realizador que Hollywood pescou da Holanda, fazia furor com os seus filmes ultraviolentos, muito estilizados, sempre com um pendor muito crítico para com a sociedade ou com o governo ou a política americana. Era um realizador, é um realizador que ele ainda está vivo, que consegue colocar duas camadas de cinema no mesmo filme, duas mensagens em que uma parece vassalagem e homenagem ao governo e à parte militar americana, e por outro lado tem também uma vertente de crítica tão forte, tão apurada, que é rapidamente apanhada por os mais atentos como sendo paródia. Ele começou a sua carreira em Hollywood com alguns dos melhores filmes de sempre, como é o caso de Robocop, depois com Total Recall e depois fez Basic Instinct. Acabaria mais tarde com Starship Troopers e Hollow Man, já se calhar numa fase mais decadente da sua carreira. Teve anteriormente também grandes êxitos como O Quarto Homem, que foi um filme ainda feito na sua Holanda natal, e depois tem o Black Book ou Hell ou Benedetta, que nós vimos há pouco tempo, que são filmes ótimos e que nos mostram que este homem continua em forma e não está a perder gás. Ora, aqui no meio, em 1995, Verhoeven realizaria o filme Showgirls, para o qual ele recrutou uma jovem Elizabeth Berkley, que é uma rapariga que vem da televisão, que tinha uma série de teenagers que é o Saved by the Bell, que era muito popular, mesmo em Portugal. Pegou nela e transformou-a num símbolo sexual para aquilo que, à primeira vista, parecia ser um drama erótico acerca do show business destas showgirls em Las Vegas. Acontece que este filme conta-nos uma história de uma mulher que nota-se que teve algum passado, não é? Mas não é falado, que viaja de emergência para Las Vegas para se juntar ao mundo glamouroso dos espetáculos musicais, glamouroso também igualmente pantanoso, não é? Cheio de truques. A partir daqui conta-nos a sua ascensão, onde ela faz todas as traições, todas as ações que tem que fazer para chegar ao topo, onde de facto chega para no final tirar uma conclusão acerca da sua própria expansão. Ele nesta altura vinha de Basic Instinct, ou Instinto Fatal, o famoso filme que tem a bruma íntima que está na nossa memória, naquela parte em que Sharon Stone cruza as pernas e se mostra toda ela ao mundo, e estava à espera de repetir a fórmula deste thriller erótico, muito sexualizado, mas que também ele próprio traz uma mochilinha muito grande de crítica, e ele estava à espera que esta fórmula se repetisse e ele fosse igualmente um sucesso. Este filme custou 45 milhões de dólares, um valor imenso à altura, aliás, um valor até considerado altíssimo para aquilo que muitos chamam quase um softcore, que poderia com muito menos ter sido feito, e que lhe valeu um rating de NC-17 para maiores de 18, que nos Estados Unidos é quase um tiro na cabeça para uma produção que se quer de sucesso. Elizabeth Berkley então teria aqui a sua oportunidade para mudar aquilo que era a percepção dela no mundo, para deixar de ser uma miudita, uma caspita, e passar a ser uma sex symbol. Isto depois tem uma crítica muito forte à indústria do entretenimento e àquele mito da ascensão social, em que se mostra que isto são coisas que têm sempre grandes danos colaterais, e depois também tem toda esta questão da objetificação feminina e a linha ténue que existe entre o empoderamento e a exploração, que às vezes é simultâneo, ficando dependente apenas, sei lá, do ponto de vista. Ele foi muito mal recebido pela crítica, porque as pessoas diziam que as atuações eram exageradas, os diálogos eram demasiado bizarros e as cenas de sexo eram muito pouco realistas. Esta crítica destruiu completamente o filme,
que foi então atirado para os Razzies, onde ganhou pior filme, pior atriz, pior realizador, pior tudo. Isto foi visto como uma tentativa falhada de ser sério e provocador, mas acontece que, na verdade, muito provavelmente as pessoas acabaram por não apanhar a mensagem, 50% porque as pessoas às vezes são um bocado burras e também 50% porque Verhoeven não carregou essa mensagem o suficiente para ela ser notada. Entretanto, anos depois, ele foi resgatado pela cultura queer e pelos fãs do cinema trash, o cinema que nós tanto gostamos. Houve até sessões da meia-noite, análises revisionistas que vieram pegar neste filme e retrazê-lo com outra luz para a opinião pública, e foi reavaliado pelo seu tom satírico em vez de ser aquela linearidade do drama e do thriller. Hoje em dia é visto como uma sátira exagerada e que é intencionalmente ridículo, que é, aliás, aquilo que Verhoeven nos disse que seria o seu objetivo. Acontece que ele aqui, a técnica que ele usou foi a mesma técnica que, por vezes, Stanley Kubrick, esse grande Deus Nosso Senhor, também fazia, como fez, por exemplo, no Dr. Strangelove, em que ele estava a filmar uma comédia e disse a alguns atores, nomeadamente aquele capitão do avião, "Spoiler alert, spoiler alert, este podcast tem spoilers", que ele depois lança a bomba. Disse-lhes que era um drama, um filme muito sério, e então depois usou esse tom sério para o trespassar numa produção cómica, não é? E aí ganhou uma nova dimensão. Diria que Showgirls passou de ser um desastre a um clássico de culto. Eu revi agora recentemente, no último dia do ano, uma espécie de celebração, saiu uma versão 4K lindíssima e eu tinha que rever. Na verdade já não o via desde a estreia no Cine Teatro Avenida em Coimbra. É um exercício que todos devem fazer. Quem se lembra do filme, como, sei lá, com alguma boca jocosa, deve reavaliá-lo ao olhar desta nova revisão em que se revela ser intencionalmente ridículo, como uma sátira exagerada, e não é um filme que deve ser linearmente analisado. O filme teve também bastantes polémicas desde o seu lançamento, como já disse anteriormente, desde a sua classificação NC-17, o nosso maior 18, as críticas negativas, a questão da exploração sexual, não é? Que é tal equilíbrio entre o empoderamento e a exploração, que às vezes há coisas que roçam num lado, roçam no outro, é muito difícil haver aqui neutralidade, a rejeição do público que o rejeitou, não é? Os fãs de Verhoeven que olharam para isto de sobrolho, porque os fãs de Verhoeven e as pessoas que o viram na altura não são claramente as mesmas pessoas que o veem hoje nesta tal revisão, e depois também teve um impacto na carreira desta jovem Elizabeth Berkley, que nunca mais conseguiu recuperar e entretanto foi fazendo algumas coisas, mas nada que se possa comparar com aquilo que seria a carreira promissora que ela estava à espera de um filme do grande mestre Verhoeven. Vejam, se puderem, também o documentário You Don't Know Me, de 2019, realizado por Jeffrey McHale, que fala desta segunda vida deste filme e até mesmo dos musicais que foram feitos, e penso que merece ser usado como um contraditório para tudo aquilo de negativo que este filme viu ao longo dos anos. You're up there on stage, hoping on a spot. Someone gets in your way, step on them. Okay, ladies, I got one interest here, and that's the show. I don't care whether you live or die. I want to see you dance. I want to see you smile. I can't use you if you can't smile. I can't use you if you can't show. I can't use you if you can't sell.